Boa tarde, amigos da Prótese, boa tarde, amigos da CNG. É uma satisfação estar com vocês novamente na nossa tradicional live das quintas-feiras, aonde hoje nós vamos estar falando sobre overdenture. Hoje, para me ajudar, eu estou aqui com o Felipe. Boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui em papel invertido ao que nós estávamos nas semanas passadas, porque hoje sou eu que vou perguntar. Esse é meu medo. Bom, tem minha colinha aqui de perguntas. Você veio com cola e tudo? Com cola e Isso perguntas. não é justo porque eu não tenho cola comigo aqui, nenhuma, vocês podem olhar, eu não tenho absolutamente... Ao contrário, tá tudo normal. Então tá bom, mas vai ser, olha, hoje é um tema, turma, basicamente é um tema que me agrada muito, que é falar sobre overdenture. Porque overdenture, e eu estava justamente discutindo isso com o Felipe, overdenture é um tipo de reconstrução protética que ela é relativamente econômica quando comparado à outra, ela tem uma capacidade de restaurar a vida do paciente do ponto de vista tanto estético como funcional com uma facilidade muito grande e faz com que a pessoa consiga realmente voltar a comer, voltar a sorrir, voltar a falar com tranquilidade, sem aquela temeridade de ter uma prótese na boca que não tem estabilidade. Eu comentava justamente com o Felipe, às vezes a gente sempre tem que pensar a ideia, claro, quanto mais fixo você fizer o seu trabalho, mais você chegar perto de um protocolo parafusado, naturalmente que uma estrutura fixa, ela dá uma circunstância de conforto muito grande para o paciente, porque afinal de contas ela está fixa. Mas o que acontece? Nós temos sempre que considerar as seguintes situações. Nós temos pacientes que não têm osso bastante para trabalhar com um protocolo clássico, ou tendo o osso, às vezes ele não tem uma situação de distribuição desses implantes que possibilite colocar um protocolo, né? Ou até o paciente não tem condição financeira para colocar vários implantes. E o nosso objetivo é justamente oferecer possibilidade para o nosso paciente de resgatar tanto a sua parte funcional como estética a um custo bem moderado. E para isso nós vamos elencar aqui todo esse grupo de conectores que a gente tem para trabalhar. Vitor, podemos começar a parte do conteúdo? Pode começar. Então pronto. Está aqui junto com a gente uma pessoa que você não vê, que é o Vitor, que é quem coordena toda essa geometria, ou melhor, que coordena toda essa engenharia para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. Felipe, você quer começar o bombardeio ou como é que eu faço? Não, eu acho que é melhor você começar mostrando primeiro essa mesa, porque eu tô vendo que essa mesa tem um número enorme de coisas que você separou aqui, porque mais cedo eu vi você separando o material. E, bom, primeiro eu gostaria que você desse uma mostrada aí para mim, o que são esses diversos componentes que você trouxe aqui. Bom, então eu vou elencar. Quando a gente está trabalhando com retenção de overdenture, nós podemos trabalhar de várias formas. Nós podemos trabalhar com componentes discretos, tá? Então, quando eu digo discreto, eu estou dizendo para você, olha, cada componente trabalha sobre uma ancoragem. Quando eu digo ancoragem, eu estou falando, pode ser uma raiz remanescente ou um implante, tá? Já eu tenho os outros tipos de componentes que a gente chama componente solidário, porque ele só trabalha com duas ancoragens, porque aí então eu vou estabelecer uma junção através de uma barra. Basicamente, esses são os componentes. Agora, é claro, nós temos circunstâncias aonde, no caso dos implantes, eu posso trabalhar com componentes diretos sobre os implantes, que são os componentes discretos. Dá um zoom aqui para mim, Vitor. Não, pera. Deixa que eu dou o zoom. Esse é o nosso implante. E este aqui é o nosso componente direto, ó. Este é o implante
e eu tenho um componente direto que é rosqueado a ele. Note que esse componente, ele precisa, para que ele seja viável, eu preciso conhecer algumas particularidades do implante. Primeiro, eu preciso saber que tipo de implante é, qual a plataforma de junção do meu implante, e também eu preciso saber qual é a distância que eu tenho, ou seja, qual é o espaço que eu tenho de gengiva. Porque o que acontece? Toda a parte de junção, ela tem que ficar exteriorizada da gengiva. Se a gente... Então, o que você está dizendo com isso é que esse aqui, basicamente, ele vai ter tamanho, alturas diferentes aqui nesse... Alturas diferentes. Então, a gente diz que... Pescoço diferente, colarinho, enfim. Esta base aqui, ela vai ter dimensões diferentes. Então, isso, conforme o implante, conforme o modelo do implante, ela pode começar do zero, ou seja, praticamente a própria dimensão do implante, até o fator necessário para exteriorizar a região de junção, permitindo a conexão do sistema. Então, essas são as possibilidades que a gente usa quando a gente trabalha com um conector direto. E é a coisa mais simples para trabalhar, é a situação mais simples, porque isso aqui é uma peça pré-fabricada, vem pronta, a nível laboratorial é muito tranquilo da gente trabalhar. Mas esse caso é para um caso unitário, seria? É um caso unitário, é um caso, por exemplo, deixa eu pegar aqui fazer uma mudança aqui, aonde eu tenha circunstâncias aonde eu posso ter 1, 2 implantes, aonde eu tenha paralelismo entre os implantes. Por quê? Porque os componentes, na hora que eles vão trabalhar, eles estão ligados pela prótese total. Pois não, Vitor? Não, só para pontuar, tem algumas pessoas aqui que já deram um alô pra gente. O Marinho está conosco aqui. Ô Marinho, como vai? O Adalberto também está conosco. Adalberto. E o Ângelo comentou aqui, ó, Luiz Fernando Burato, é sempre um show à parte, adoro suas aulas. Muito obrigado, Ângelo. Prazer, que satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado. Então eu dizia a você, olha, numa situação como essa, quando eu tenho 2 elementos, tá? E eles estão na região anterior e eles estão paralelos, porque o grande problema do componente direto sobre implante é que ele assume a orientação do implante. Então vamos imaginar que esse meu implante aqui, ó, ele está com essa divergência em relação ao outro implante. Então o que acontece? Na hora que eu tiver a junção disso via a prótese total, nós vamos ter um problema, porque na hora de encaixar, aquele que está mais adaptado ao eixo de inserção, ele vai encaixar primeiro. O segundo, ele vai sofrer uma distorção, uma sobreforça, para que você consiga inserir. Então, o que é muito importante para nós é o seguinte, olha, parafusos e parafusos longos sobre os implantes do modelo e verifique em primeiro momento se a divergência deles não é uma divergência superior a 16 graus. Se for superior a 16 graus, é interessante que você já parta para um outro sistema, ou use barra, diga. Mas você falou que dessa divergência de ângulo, mas o que essa divergência de ângulo vai efetivamente causar para essa prótese que está na boca desse paciente? Não. Qual vai ser o resultado disso? O resultado dessa prótese, como os componentes têm resiliência, ele vai acabar entrando. Mas o que acontece? Ele não entra da forma mais natural, o que significa que o componente vai ter uma superfície do componente que vai sofrer um estresse acima do ideal, acima do que ele foi projetado para isso. É o caso, por exemplo, imagine, eu estou entrando aqui, tá? Esta minha região aqui, imagine isto, tá? Esta região aqui do componente de retenção, ele vai sofrer uma sobrecarga, o que significa que com o passar do tempo, esse desgaste vai começar a dar um desconforto para o paciente. Que tipo de desconforto? Instabilidade.
tá? E é um fator terrível que a gente tem que considerar. Eu posso usar estruturas discretas, mas eu teria que impor um eixo de inserção igual para todos os componentes. Eu posso, por exemplo, pôr uma barra, eu não quero trabalhar com um barra clip, eu não quero usar um barra clip, eu prefiro trabalhar com um componente do tipo axial. Não tem problema, você estabelece a barra e posiciona o axial sobre a barra, mas você está impondo o eixo de inserção e aí tudo vai caminhar bem. Pois não, Vitor? Olha, o Adalberto ele perguntou, senhor, esse intermediário de origem não tem com ângulo caso os implantes não estejam no paralelismo? Adalberto, não é fabricado porque ficaria muito difícil de a gente prever qual é o tipo de angulação. Então, normalmente, o que o pessoal faz? Ele vai pegar um cilindro UCLA, tá? Vai fazer o enceramento utilizando o macho, tá? E com isso corrigindo a angulação via a utilização de um cilindro UCLA associado. Sempre lembrando, na hora que você vai fazer esse tipo de construção, o seu cilindro de trabalho tem que estar indexado, tá? Por quê? Na hora que você projeta, o seu machinho está desta forma. Se o dentista colocar de outra forma, você não vai conseguir encaixar. Então é importante que, se você vai trabalhar fazendo a correção via um UCLA, é importante que o cilindro UCLA que você use, com base metálica ou não, mas que ele seja indexado no implante. Sem contar que se você tivesse um dos lados que fosse angulado, na hora de aparafusar ele no implante, o parafuso está fixo. Então essa cabeça ia ficar fazendo assim em cima conforme você está parafusando. Ia detonar a gengiva do paciente na hora que você tentasse aparafusar isso na boca. Não, justamente. Então não ia dar muito certo. Não. Com certeza a coisa não ia caminhar bem. Bom, mas eu tô vendo que você colocou várias coisas aqui. E você já falou um pouquinho aqui dos individuais. Mas Sim. Entre esses aí, qual seria o melhor deles? Bom, fica difícil, Felipe, para a gente falar qual é o melhor, porque quando a gente pensa qual é o melhor, eu acho que é razoável que a gente pense assim, é o melhor para fazer o quê? Não é? Então eu diria para você, olha, quando chega nesse momento, qual é o melhor? Em vez da gente, vocês estão vendo aqui os conectores, tá? Então o que acontece? Para saber qual é o melhor, seria bom a gente ver por dentro esse componente. Para a gente entender como cada um funciona e qual é o maior benefício que a gente pode ter entre eles. Nós temos aqui 3 projetos diferentes. Este aqui é o projeto da Labona, este aqui é o projeto de O-Ring, e aqui nós temos o nosso projeto, que é o CNG Axial. São 3 projetos diferentes que trabalham de uma maneira totalmente diferente. Eu vou começar por aqui, pelo da Labona. O da Labona, ele é um componente muito particular, porque nós vamos ter o machinho, que ele vai ser transformado em metal pela fundição, e nós temos uma fêmea que também é metálica. O que isso quer dizer para você? Isso quer dizer o seguinte: primeiro de tudo, o da Labona é um excelente componente quando você quer uma coisa que tem uma grande durabilidade. Ou seja, ele vai durar, ele não tem uma borracha nele, ele não tem nada. Ele é fabricado em metal, ele é fabricado em titânio. No caso, o colchetezinho, tá? Que aqui você está vendo de um lado do outro, só para você ter uma noção, tá? Este aqui é o da Labona, tá? Isso aqui é metal. Então o que acontece? Quando você usa o da Labona, ele é um componente excelente, mas você tem que pensar o seguinte: aonde que eu vou aplicar? Qual é o tamanho do implante? Tamanho que eu falo para você não é diâmetro. O que importa, no caso de cargas tangenciais, é comprimento do implante.
Tá? Então, para implantes curtos, implantes que não tenham pelo menos 10 milímetros, o Dalabona é um problema. Sabe por quê? Porque ele é muito forte. Ele é muito forte. E na hora de fazer a transmissão de cargas tangenciais, como tudo é metal, essa transmissão da carga tangencial, ela é muito intensa. Tá? Então ele é um ótimo dispositivo, mas você tem que saber aonde aplicá-lo. Então o implante tem que ter pelo menos 10 milímetros. Tá? Não dando para você utilizar esse aqui, aí então você passa para os outros modelos. Devo continuar, Felipe? Eu acho que sim, mas eu estou vendo aqui que você falou, esse aqui ele tem o casulo metálico. Portanto. Metálico. Tá. Então o problema de usar isso com um implante, pelo que você corrija se eu estiver errado, é que ele pode, quando você está sacando a prótese, ele pode sacar o implante junto. É esse seu medo? Não. Na verdade não é essa a ideia. O problema nosso para o implante é carga tangencial. Tá? É aquela carga que vai acontecer tangencialmente ao implante. Por isso que eu digo para você, olha, o implante é importante para nós que ele tenha comprimento, justamente para poder comportar a carga tangencial. Carga axial, o implante é feito para isso. O implante não é feito para carga tangencial, é feito para carga axial, ok? Então por isso a gente precisa de comprimento. Quando a gente não tem esse comprimento, a gente acaba tendo que seguir para outro tipo de componente, como por exemplo o O-ring, aonde dá para a gente perceber aqui, ó, que nós temos o macho vai ser metálico, nós temos um anelzinho de metal que protege o nosso anelzinho de borracha. Então o que significa? Para todo lado que eu queira fazer força, eu vou ter sempre uma atenuação para os esforços tangenciais, que é a parte mais cruel para o implante. Certo. Né? Então é a questão de proteger o implante dessa lateralidade. Proteger o implante dessa mobilidade lateral. Da lateralidade. Muito bem. Bom, nós temos os dois extremos em termos de força. Nós temos o sistema Dalabona, tá? que ele foi criado por um suíço, Eugene Dalabona, em 1963 foi quando ele patenteou essa, vamos dizer assim, esta invenção. Aí depois nós temos o sistema de O-ring, que ninguém batizou, né? Porque é uma coisa que é usado na mecânica há centenas de anos, né? Então, que é um sistema interessante, mas eu quero que você verifique o seguinte aqui, ó. Dá uma olhada a região que o O-ring toca no macho é uma região muito discreta. Significa que a área de transmissão de carga é muito pequena, razão pela qual muitas vezes o pessoal picha bastante o O-ring, diz, o O-ring não dura, eu já tive várias experiências e foram experiências mal sucedidas com o O-ring. Eu digo, olha, pense da seguinte forma, o O-ring está aí para proteger o implante. Então o que acontece? Se você tem uma situação onde o teu O-ring está falindo muito rápido, observa bem se não é uma questão do eixo de inserção ou se não é o hábito do próprio cliente de aplicar a prótese na boca. A pior coisa do mundo é o paciente que coloca a prótese na boca e morde. Quando isso acontece, o primeiro O-ring que encaixar está bem de vida, o segundo vai sofrer. E você pode fazer a experiência, você vai ver que um caso que começa a apresentar defeito, ele tem 2 O-rings na boca, pode verificar, é sempre um deles que vai começar a aborrecer. Sabe por quê? Porque é o que é encaixado em segundo tempo. Bom, no meio deles, a gente tem o CNG axial. O CNG axial, ele é um projeto nosso e você percebe que o machinho, ele não é exatamente esférico. Ele é uma esfera, mas aqui no ápicezinho da esfera, falta um pedacinho, tá? E isso é de propósito, porque na medida que você coloca
você vai perceber, não sei se dá, Vitor, para perceber, mas tem um espacinho aqui entre a cápsula e o ápice do macho. Isso faz com que esse componente ele tenha a capacidade de ter resiliência, inclusive do ponto de vista axial. Então, mesmo nesse movimento, ele vai contemplar um certo movimento. E vamos comparar agora aqui o O-ring com o sistema CNG axial. Dá só uma olhada a diferença da área de contato do elemento de retenção. Quanto maior a área de contato, significa que você tem maior área de transmissão de carga, fazendo com que a durabilidade desse componente seja muito, muito expandida. Tá? Essa basicamente é a ideia. Certo. Então, isso passa pelos nossos elementos individuais. Isso passa para os elementos individuais. Tá. E todos esses elementos, todos eles existem versões para ser usado direto no implante e sobre uma barra, ou tem algum deles que você só pode usar em um caso? Não, eles são produzidos porque as estruturas diretas, elas não são estruturas de estoque. Elas são estruturas que elas são fabricadas por demanda, porque são infinitos tipos às vezes a própria empresa de implante já disponibiliza esse componente, tá? Porque a ideia da CNG não é a ideia de concorrer com o fabricante de implante, não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é ajudar a pessoa aonde o sistema que ela está usando não vai. Essa é a ideia. Aonde falta um determinado componente, nós estamos aqui para ajudar, mas é um projeto particular. E nisso você vai selecionar se você quer um Dalabona, se você quer um CNG axial ou se você quer um O-ring. Por que você tem essa variedade? Justamente porque você tem circunstâncias do tipo de implante que tem o seu paciente, o tipo de osso e assim por diante. Certo. Mas você pode usar eles... misturar, por exemplo, com um sistema de barra, por exemplo. Colocar ele sobre uma barra, no caso dos implantes com eixos diferentes. Sim, você pode usar... Mas precisa de uma altura vertical, ter uma vertical muito grande para ser possível. As coisas começam a complicar com a altura vertical, né? Com a dimensão vertical. Começa a ser um complicador, porque você tem que considerar que você vai ter o seu cilindro UCLA, mais uma barra e depois mais o componente em cima. Então, você tem que pensar como é que você vai gerenciar dimensão vertical. E até eu comento com todo mundo, com todos os colegas, olha, não faça nada em termos de overdenture enquanto você não montar a prótese. Sem montar a prótese, você não sabe a limitação do seu universo. Se você não sabe a limitação do seu universo, fica difícil para você escolher componente. Fica difícil para você saber se você vai ter que fazer um desgaste muito acentuado no dente de estoque, aí ele perde retenção. Então, é muito importante que você conheça o seu universo, conheça o espaço disponível, para que você possa fazer um bom julgamento. Certo. Ou então você entra, no caso, para o barra clip, que também acaba sendo uma solução. Pois não, Vitor? O Adalberto comentou: Senhor Luiz, já usei Dalabona em barras e ficou show. Sim, Adalberto. Olha, o Dalabona, inclusive, se a gente comparar em termos de dimensão, ele tem uma dimensão, a dimensão vertical dele é bem pequena quando comparado com os demais. Ele é uma peça muito delicada, tá? E é uma peça de uma retenção muito boa. Então isso faz com que o cliente tenha conforto, tá? O importante é o seguinte: retenção todo mundo quer e é a ideia geral da gente fazer, retenção. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter estabilidade na prótese. E é importante que um componente, outro componente, 2 componentes, 3 componentes... À medida que você vai colocando mais componentes na prótese, a mobilidade dessa prótese vai diminuir. Tá? Então, é importante que a gente perceba essa circunstância. Certo. Bom, antes da gente mover para o próximo etapa, para a barra, eu estou vendo um componentezinho ali no canto, aquele componentezinho vermelho. Este aqui? É.
Ah. E eu fiquei curioso, achei ele curioso, tô vendo ele ali, achei ele curioso, achei ele interessante. Pois não, Vitor. A Simone, ela comentou: a meu ver, todos os trabalhos e até para a barra clipe precisa montagem de planejamento. O senhor não acha? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É aquilo que a gente chama do planejamento reverso, né? E quando a gente pega o jeito de fazer planejamento reverso, chega um ponto que você não consegue mais trabalhar sem ele, porque você não consegue imaginar se um componente cabe ou não. Então é fundamental, Simone, você está assim coberta de razão, é assim mesmo. Isso é fundamental, porque em vez de você falar, aconteceu um caso onde o cliente entrou em contato comigo e falou assim: olha, eu preciso de um componente assim nessa configuração. Ele me respondeu, no telefone, né? Ele me respondeu o seguinte: olha, olhando assim, mais ou menos. Eu falei: não, para, você tem a montagem? Não, não tenho. Então faz a montagem, porque nós não temos um componente mais ou menos pequeno ou mais ou menos grande. Eles têm dimensões definidas, né? Então é muito importante o planejamento reverso. Pois não, Felipe, você me chamou... Eu fiquei curioso com esse daí, porque todos os outros são verticais, vamos dizer assim, e esse não parece ser vertical, esse parece ser diferente de alguma forma. Na verdade, se você for ver, olha, esse aqui é o macho do CNG axial. Ele é feito para você colocar, fazer em cima de uma barra, em cima de uma estrutura. Só que existem casos particulares aonde nós queremos colocar, por exemplo, numa extensão distal da barra. Então você quer colocar ele aqui. Para isso, você vai ter que fazer o posicionamento, criar toda uma estrutura e ter a certeza de que o distanciamento que você vai estar usando vai ser suficiente para comportar o elemento de retenção, tá? Então, tudo isso vai partir de uma avaliação que você vai ter que fazer. Para evitar esse tipo de problema, nós fornecemos o próprio componente, o CNG axial, tá? Programado para extensão distal, porque você, ao aplicar em cima da sua estrutura, ele já está no espaçamento adequado, programado para receber. Cadê o... Tem que pegar esse aqui, eu acho que vai mais fácil. Esse aqui vai mais fácil? Então vamos nesse. Aqui. Adequado para receber a cápsula de retenção. Então essa é a utilização. Até depois nós vamos construir uma estruturinha aqui para ilustrar isso melhor para o nosso, para o nosso ouvinte. O Ângelo ele perguntou, eu voltei aqui, pessoal, voltamos, tivemos um problema de conexão aqui, eu conectei em outro roteador e a gente acabou de voltar. Acho que deu, Felipe. Deu um probleminha de conexão aqui, tá, pessoal? Estamos no ar? Estamos no ar, agora estamos no ar. Então tá, turma, perdão pela situação, às vezes acontece essa situação, em particular nesse horário onde a internet fica sobrecarregada, né? Aquele horário que todo mundo dá uma olhadinha no seu celular, no seu sistema e tudo. Então vamos continuar. Eu estava falando com o Ângelo e o Ângelo ele me fez uma pergunta. Todos os componentes eles precisam da utilização do paralelômetro? A resposta é sim, Ângelo. É muito importante que a gente tenha o paralelômetro. Por quê? Porque nós temos que impor um eixo de inserção padrão para todos os componentes, tá? Isso é fundamental. Todo caso, eu não vou dizer todo, mas vamos dizer assim, a grande maioria dos casos que nós já enfrentamos, né? Vou até fazer uma brincadeira, não é brincadeira, isso aconteceu mesmo, mas aconteceu uma situação onde o cliente, o dentista, ligou para mim e diz assim: olha, Burato, puxa vida, tem uma prótese tal que foi feita aí com o componente, que era o clipe, né, o barra clipe, o EDS, e ele falou assim, eu falei, tá, eu lembro, sim, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo ótimo, agora tem um probleminha, eu estou trocando o clipe a cada 15 dias do paciente, e eu estou em dúvida
se eu mato você ou o paciente. Eu falei, calma, doutor, vamos pensar de uma outra forma, vai. Me deixa eu entender o que está acontecendo. Aí então ele me explicou e tal. Eu fui até o consultório, conversei com o paciente, o clipe estava realmente danificado e trocamos o clipe. Enquanto eu trocava, e depois eu ter trocado o clipe, enquanto eu estava conversando com o dentista, nós vimos o seguinte fenômeno: o cliente colocou a prótese na boca e mordeu. O dentista olhou para o paciente e diz assim, mas o senhor sempre faz assim? Assim como? Morder a prótese? Não, eu não faço isso. Mas o senhor fez na nossa frente. Veja, então o que acontece? Tem um componente que fica, que é acima de qualquer coisa, que é o cliente. Se, para piorar, ainda a pessoa tem o hábito de morder a prótese e não existe um eixo bem definido de inserção, piorou tudo, porque o desastre vai acontecer muito mais depressa. Pois não, Felipe? Espera aí que nós temos mais uma pergunta ali da nossa audiência. O professor Osmar. Ele perguntou, grande buraco, você indica essa barra distal com OIG com 2 implantes? Abraços. Osmar, satisfação tê-lo aqui com a gente. Eu fico muito contente, tá? Na verdade, deixa eu até comentar com vocês, o professor Osmar para mim é um modelo de pessoa, tá? Nos livros que ele fez, já inclusive em segunda edição de Clonagem Terapêutica, você consegue perceber o carinho com que ele trata o paciente da terceira idade. É um modelo de pessoa. Osmar, é o seguinte, eu diria para você, 2 implantes, um clipezinho, importante que não seja um clipe metálico, e essas extensões distais, você vai ter simplesmente uma revolução do ponto de vista de estabilidade para o paciente. E é muito importante, tá? Você deve trabalhar com as cápsulas distais as mais macias possíveis, justamente para permitir aquela movimentação delicada sem criar aquela alavanca sobre os implantes, mas é muito eficaz. Bom, obrigado, Osmar. Seguindo na pergunta aí do professor Osmar, vamos seguir agora para a parte de barra clipe, então? Vamos ver a próxima parte. E eu acho que exatamente no que o Dr. Osmar fez a pergunta, é exatamente aquele modelo que você tem ali, não é? Só para terminar e encerrar, exatamente aquela barra que você tem ali? Aquele modelo? Então, espera aí que eu vou colocar um implante aqui. Só para mostrar, exemplificar um pouco melhor. Exemplificando. Se eu não me engano, é exatamente aquele modelo ali. Bom, o professor Osmar vai ver que aqui a gente coloca o implante de uma maneira muito rápida, né? Então, opa. Aconteceu alguma coisa? Não, você estava querendo pôr o implante ao contrário, né? Não. Eu vou parafusar o meu implante aqui. Pronto. Bom, se você imaginar que eu vou construir uma estrutura como essa aqui, onde eu tenho meus 2 implantes, então qual é o procedimento que eu vou fazer? É justamente, eu vou colocar os meus cilindros Uclas, vou ter a minha barrinha de junção entre os implantes, ok? E vou trabalhar com as minhas estruturas distais. Assim fica melhor, Vitor? Vou trabalhar com as minhas estruturinhas distais anexas, tá? Se eu pegar aqui uma barra clipe, só para a gente exemplificar, nós vamos ter esse tipo de estrutura, tá? Então vamos dizer, eu peguei essa estrutura aqui, liguei os Uclas na minha barra, cortei a barra, ajustei tudo direitinho, posicionei o meu CNG com extensão distal, utilizando o paralelômetro, como lembrou muito bem o nosso amigo técnico, e fundi
e cheguei na minha estrutura. Então, basicamente, o que eu tenho, turma, vai ser esta configuração aqui, ó. É importante, aqui eu estou usando um clipe do sistema EDS, tá? O sistema EDS, ele trabalha com uma cápsula metálica e dentro da cápsula metálica o elemento resiliente. Então, tudo isto aqui vai trabalhar de uma maneira conjugada, o que vai manter para o paciente a estabilidade sem gerar sobrecarga nos meus elementos implantados. Muito bom. Tá? Assim, pelo menos, a gente já consegue demonstrar para o pessoal como seria a nossa estruturinha. Bom, e agora partindo desse modelo aí, você falou do sistema EDS, que tem o casulo metálico e a parte resiliente por dentro, né? Que é a parte da borracha. Exato. Que outros sistemas de barra clipe existem? Que outros sistemas a gente pode ter? Bom, o sistema é muito comum, né? Isso é muito comum se escutar falar, vamos fazer uma barra Doder. O sistema Doder hoje praticamente não é mais utilizado em função de uma circunstância dele ser um sistema muito rígido, tá? E ele deve ser utilizado em casos muito particulares, além de ser um sistema, o custo dele é bastante elevado, porque ele é todo fabricado em metal precioso, tá? E ele vamos dizer assim, a barra é pré-fabricada e o clipe que acompanha toda a extensão da barra também é pré-fabricado. Então é uma estrutura mais cara. Então, do ponto de vista do clipe, da gente pensar em termos dos clipes, nós temos o sistema EDS, que é o que a gente vê aqui. Nós temos barra, casulo metálico e o elemento propriamente dito de retenção, que é um elemento resiliente para não dar sobrecarga nos implantes, nas nossas ancoragens. E nós temos o sistema de clipe metálico, que aqui a gente consegue ver, tá? Só para você visualizar, aonde nós vamos trabalhar com os clipes metálicos. Os clipes metálicos são aqueles famosos que são chamados de os cavaleiros, o cavaleiro de Ackermann e por aí vai. Tá? O mais popular é aquele produzido pela Sandre Metaux, que ele pode ser produzido em ouro iridiado ou produzido, no caso, em aço inox, que na verdade vem a ser um cromo cobalto, né? Agora, veja, vale o mesmo comentário que nós falamos dos sistemas unitários. O sistema EDS, ele sempre vai ter uma atenuação. Sempre ele vai ter atenuação em toda a circunstância de junção. Já o metálico, nós vamos ter uma junção metal-metal. Não tem nada que atenue a transferência de carga tangencial. E justamente é aí que você tem que se preocupar, com o tipo de implante que você tem, o tipo de osso, até eu diria, como você sente o seu cliente na hora de você indicar este ou aquele sistema. Né? Consciente, por exemplo, eu estou querendo dizer, puxa, é uma pessoa tranquila, ou é uma pessoa mais estressada. Tudo isso você tem que levar em consideração. Lembre-se, tá, que esses sistemas eles têm que ser pré-definidos, porque a barra é diferente. Dá para perceber, Vitor? Conseguiu pegar? Então, olha, o perfil da barra do cavaleiro metálico é esta gota aqui. E o perfil para o clipe EDS é esta outra aqui, que é chamada I-bar, que é como se fosse o I com o pingo em cima. Um pingão, por sinal. Parece uma fechadura. Ou mesmo a barra tipo fechadura mesmo. Tipo a fechadura da porta de antigamente.
Pois não. Pergunta, Vitor? Olha, não, é só um comentário. O professor Flávio está aqui conosco e pelo jeito tem alunos dele aqui acompanhando a gente também. Ô, Flávio, que saudades, meu amigo. Puxa vida, há quanto tempo, hein? Essa pandemia está judiando de nós. Mas vamos aguentar firme, porque logo, logo nós vamos poder ficar junto outra vez. Muito obrigado. Bom, antes da gente continuar a próxima etapa, Sim. eu já vi alguns casos que é um sistema barra clipe, que é um clipe resiliente, e ele não tem esse casulo metálico. Eu já vi sistemas como esse. Por que ter o casulo metálico? Que vantagem traz ou que desvantagem traz? Veja, vamos supor que você está trabalhando com um sistema que não se utilize do casulo metálico. Primeiro de tudo, que o casulo metálico, ele possibilita que você trabalhe com um clipe mais resiliente, com maior capacidade de mobilidade e, consequentemente, com maior condição de atenuação dos esforços. Então, em primeira coisa é isso, tá? Você consegue, se você vai trabalhar sem um casulo, uma contenção metálica, você tem que trabalhar com um tipo de clipe que ele, por si só, ele é mais bruto. Ele tem que ser feito em nylon, ele tem que ser feito com uma circunstância um material muito mais resistente, e quanto mais resistente for esse material, mais nós vamos ter a transmissão de carga, então fica mais efetivo. Quando você trabalha com o clipe que não tem casulo, na hora de você fazer a substituição, porque uma hora você vai ter que substituir, tá? É um drama, porque você vai ter que fazer a recaptura dele em boca. Você tem que recapturá-lo. Você tem que ir lá, usinar, tirar fora essa estrutura da prótese total, colocar um outro na barra e recapturar o componente. Agora, quando você usa um clipe que tem a contenção metálica, ele é feito ele tem uma retenção. Ele tem uma retenção. Eu vou puxar aqui para você. Tem um solto ali, se você quiser usar. Opa, melhor. Tá? Vamos analisar o casulinho. Não tem jeito, Felipe, eu vou ter que tirar daqui, ó. Você percebe que ele tem uma retenção interna e o casulo também tem uma retenção. Então ele entra sob pressão, ok? Coisa. Bem. Ele entra sob pressão. Então o que acontece? Você remove o antigo, introduz o novo com uma chavinha particular que o próprio kit acompanha, e você faz isso em 30 segundos e não precisa recapturar. Então eu considero isso uma vantagem fantástica, uma vantagem muito, muito boa no longo prazo. Certo. Bom, então, continuando nesse seu ponto agora, que você falou da captura dos elementos. E juntando a ideia que você falou agora da captura dos elementos, com o que você começou falando da parte do eixo de inserção e toda essa parte, eu imagino que a captura seja uma etapa crucial no processo de usar esse tipo de componente. Sim. O processo de captura ele é fundamental, porque nós temos pergunta, Vitor? Temos uma pergunta do professor Flávio. Pois não? Amigo Luiz Burato, é possível algum tipo dessas conexões em raízes remanescentes? Sem dúvida, Flávio, sem dúvida. E é uma prática que a gente percebe que muitas vezes as pessoas esquecem, né, dessa possibilidade. Porque se você tem raízes remanescentes, o grande problema é que é um drama, às vezes, você chegar para a pessoa e falar assim, olha, nós vamos fazer o seccionamento da coroa clínica do dente, né? Isso tem uma conotação, de certa forma, agressiva. Mas só que, veja, o grande problema do dente, que o dente sofre, por que o dente está abalado, por que nós estamos tendo perda óssea? Com certeza é porque ele está tendo sobrecarga, tá? E essa sobrecarga, ele vem por onde? Ele vem pela coroa clínica do dente. Se você remove a coroa clínica e adapta um dispositivo desse num núcleo estojado sobre essa raiz, você recompõe esse elemento, tornando ele passível de receber uma overdenture tal e qual um implante.
Então, é possível sim, e isso é disponível para qualquer um dos sistemas, seja um Dalabona, seja um Moring, seja o CNG axial. Sempre lembrando, se você vai usar um Dalabona, é importante que você precisa conhecer o caso, você tem que ver a radiografia. O dente, a raiz que você vai usar, ela tem que ter pelo menos 50% da implantação efetiva, tá? O que eu quero dizer para você, não adianta o dente não ter mobilidade, mas se você for ver a radiografia, ele só está preso por aqui, ó. Você tem toda essa raiz aqui, mas ele só está preso aqui na pontinha da raiz, tá? O Dalabona, ele é muito forte, então ele pode remover esse dente. É muito importante isso. O Adalberto, ele fez um comentário, lembrando que é capaz, mas o núcleo tem que ser estojado. O núcleo tem que ser estojado, sempre. Sempre que você fizer um núcleo, você tem que ter o estojamento. O núcleo estojado, você tem que ter aquele abraçamento periférico, porque o núcleo, ele tem a forma de uma cunha. Então a tendência do núcleo é tentar romper a raiz. É tentar, a função de cunha, ele tende à ruptura. Então você tem que abraçar justamente para neutralizar aquela força que a cunha vai fazer tentando romper a raiz. É fundamental o núcleo estojado. Bom, nós estamos falando antes da pergunta, nós estamos falando da parte da captura. Sim. Certo? Então, quando a gente faz a captura, claramente a captura é importante, ela precisa ser feita. Qual seria... Porque a gente pode fazer essa captura no modelo em gesso. Ou a gente pode fazer isso em boca. O que seria melhor? Bom, eu aí preciso fazer uma consideração. Nós brasileiros, nós tratamos muito bem os pacientes. Tá? Não quer dizer que os outros tratem mal. Não é bem isso. Mas só que, vamos dizer assim, nós temos, eu acho, a odontologia brasileira, ela é uma das odontologias mais requintadas do mundo, porque a gente trata o paciente como deve ser tratado. Então, eu diria para você, olha, você pode fazer no modelo, se você fizer no modelo, você tem aquilo que os americanos dizem share time minimum, ou seja, o tempo de cadeira mínimo. O paciente entra no consultório, ele fica o menor tempo. Então ele chega lá, está tudo prontinho, colocou na boca, vai embora. Mas, turma, toda vez que você faz a captura de um componente em boca, você tem que pensar que essa prótese total, ela vai assentar em cima de uma gengiva que é mole. Ela tem mobilidade. Se você for capturar no modelo, você corre o risco de não pegar alguma nuance que tenha na boca do paciente e esse clipe fica posicionado de uma forma incorreta. Se ele for posicionado numa forma incorreta, significa que ele está fadado ao desgaste prematuro. Então, pois não, Vitor? Só para comentar que agora entrou aqui na nossa live o José Flores e Darlo Soares. O pessoal está comentando aqui, só tem fera aqui. Nossa! José Pereira Flores, meu grande amigo. Falei muito de você ontem. E também entrou também Darlos. Então, outra pessoa que a gente tem um carinho muito grande, uma pessoa que tem um trabalho muito sério, tá? E é uma honra tê-los aqui conosco. Então eu dizia, olha, quando você vai fazer a captura, o ideal é que essa captura seja feita em boca. Sempre lembrando, por que isso? Porque o modelo de gesso, por mais fiel que ele seja, ele é rígido. E as nuances que nós temos dentro do ambiente clínico é totalmente diferente. Dá mais trabalho? Dá. É mais complexo? Sim. Eu recomendo, por exemplo, na captura, eu sempre faço por lingual, quando eu digo eu sempre faço, do entender que eu sempre sugiro que a pessoa faça essa captura fazendo no nicho para o componente, faça um orifício, faça um pequeno furinho, transpassando do nicho para a palatina ou para a lingual.
de tal forma a poder a resina de captura extravasar e não capturar o componente sob pressão. São os melhores resultados. Pois não, Vitor? A Alexia, ela perguntou, a captura em boca é feita com monômero alto? Sim, é sempre feito com a parte de resina autopolimerizável, né? Você é quimicamente ativada, portanto, sempre lembrando, olha, turma, Alexa, agradeço muito a sua pergunta. Olha só esta situação. Eu vou pegar aqui só para a gente poder ilustrar. Eu vou fazer a captura aqui do meu clipe, tá? Do meu clipe EDS. Eu vou capturar isto aqui com resina autopolimerizável, certo, Alexa? Então, olha o drama. Imagina a resina escorrendo por aqui e pegando a nossa barra. Olha o transtorno que isso vai nos dar. Eu nunca vi acontecer, mas eu tenho um relato de que casos onde a prótese teve que ser cortada para tirar. Nunca aconteceu comigo, assim, na minha presença, nunca vi acontecer, mas pode acontecer. Então eu diria, olha, na hora da captura é fundamental, bloqueie toda a área retentiva da barra utilizando silicone leve. Não faça o bloqueio com cera, porque a cera reage com o monômero, fica uma atmosfera complicada, aquela região onde a resina toca sobre a cera, vira um misto de resina com cera, cera com resina, vira uma confusão. Então a ideia é que você coloque aqui, faça uma aplicação com aquele biquinho clínico do silicone leve, faz uma aplicação... Mas mostra do outro lado, o pessoal não está vendo nada. Perdão, faz uma aplicação nesta região aqui, ó, entre a gengiva e a barra, de tal forma a impedir que essa região aqui, ó, se torne um problema na remoção depois que a resina tomou presa. Certo. E nessa parte da captura, já que nós estamos falando da captura, num sistema em que nós temos mais de um componente, já que você trouxe aqui, por exemplo, nós temos 3 componentes aqui. Ok. Eu faço a captura dos 3 componentes ao mesmo tempo? Não dá, Felipe, para que a gente consiga, nós não vamos ter tempo de trabalho, nós não vamos ter jeito de estabilizar essa prótese, tá? Para fazer essa captura tudo de uma vez. Então a ideia é o seguinte, nós vamos capturar sempre o componente mais anterior primeiro e depois os posteriores, mas sempre um de cada vez, ok? Pois não, Vitor? O Vilauba está conosco aqui, ele comentou, saludo desde Paraguai, estamos vendo com o Dr. Paulo Budeni. Uau, puxa, te saludo, Vilauba, Dr. Paulo, é um honor ter sua participação com nós. Muito bem-vindo, muitas graças. Sim. E o pessoal está falando que usa o Top Dam e não tem problemas para fazer essa barreira. Top Dam, perfeito, perfeito. Você pode usar o Top Dam. O Top Dam é uma, vamos dizer assim, é um produto que a gente usa justamente para conseguir fazer uma boa barreira de vedação, tá? E ele é muito eficiente nesse caso. Não tendo, vamos para o silicone leve. Então, só para continuar, Felipe, eu vou sempre começar na região mais anterior e depois eu vou para as regiões mais posteriores, sempre um por vez, tá? Muito importante esta parte. Não peça para o cliente morder a prótese enquanto a resina toma presa. Sustente a prótese na boca do paciente como se fosse suportar ou apoiar uma moldagem. Mas já voltou. Ok. Revisando. Eu falava para vocês, olha, quando você faz essa parte da captura, que você colocou a resininha, bloqueou tal, coloca a prótese, não fala para o paciente, oclui ou morde. Não é uma boa ideia. Sustente a prótese em posição gentilmente,
como se você fosse suportar ou apoiar uma moldagem. Porque o que acontece? Se você de repente não tiver um balanceio muito bom do ponto de vista de articulação, de repente na hora do contato da articulação, a prótese pode desviar. E aí você acaba pegando essa prótese na posição incorreta, que ela vai funcionar naturalmente, tá? Então é muito importante que você tenha essa situação, porque sempre que você fala para um cliente morde, tá? É a mesma coisa de você falar para um excelente jogador, falar para ele assim, olha, chuta o pênalti. Ele vai chutar o pênalti, só que ele vai querer dar um chute tão especial que ele manda para cima do travessão, ou manda para um lado, ou manda na cara do goleiro. Por quê? Porque ele não fez uma coisa natural. Ok? Ok. Felipe. Vitor, quanto tempo nós ainda temos? Nós temos 5 minutos. 5 minutos. Nós temos 5 minutos. Dá tempo de falar alguma coisa sobre protocolo destacável nesse tempo? Nossa, eu acho que é um pouco complexo, porque de 5 minutos ficam 2, né? Mas rapidamente, turma, olha, suponha que você queira fazer alguma coisa como isto aqui, ó. Que é o protocolo destacável, tá? O protocolo destacável, ele faz uso dos mesmos componentes. A diferença é que a gente tem uma barra e uma sobrebarra ajustada, uma sobre a outra, tá? E isso utiliza o mesmo componente que você utiliza nas estruturas, seja ela de implante ou seja ela nas estruturas que você está fazendo. Só que tudo isso vem pré-fabricado, ou seja, só para o macromodelo nos ajudar. Esta estrutura, que é o nosso machinho, vem pré-fabricado. Esse machinho você está vendo aqui, ó. Esse cilindro é pré-fabricado também, só que ele está dentro da barra, que você não consegue vê-lo, mas ele foi sobrefundido. Então, mesmo o pessoal que tem a necessidade de fazer um protocolo destacável, o que é o protocolo destacável? É um tipo de overdenture que ele é implanto retido, implanto suportado, tá? Então é realmente porque ele é um protocolo, o Walker inclusive me deu essa definição, ele é um protocolo quando precisa ser e ele é uma overdenture quando precisa ser, não é? Então isso tudo é pré-fabricado, é uma coisa simples de utilizar, mas eu acho que nós precisamos de um momento especial para falar sobre ele. Então tá certo. Vitor, temos mais uma pergunta. Marlizinha, ela só comentou, queria saber mais sobre isso, precisamos de uma live só sobre isso. Então, como é o nome da pessoa? Marlizinha. Marlizinha, veja só, eu agradeço o seu comentário e isso é uma promessa. Eu vou fazer uma live a respeito do protocolo destacável e eu vou fazer essa live, o Felipe vai me ajudar, Vitor, eu vou fazer isso num passo a passo. Então, você vai me acompanhar e nós vamos montar juntos um protocolo destacável. Muito obrigado, Marlizinha. Então acho que é isso, acho que temos até uma nova programação.